O Esporte na TV está voltando e vamos começar falando do BGF, que no sábado à noite venceu a equipe da Afusca pelo placar de 4-2 e com isso deixou a lanterna da competição e já almeja ficar entre os 4 primeiros colocados em termos de classificação. Claro que tem 5 jogos a ser disputados e o BGF, para garantir a vaga sem depender de outros resultados, teria que ganhar 4 jogos. Situação complicada, mas acredita aí na classificação da equipe do BGF. Mas vamos conferir aí a tabela, da rodada do final de semana. A CBF já tinha jogado com o Lajeado e venceu pelo placar de 4-1, Saranduva 1, Açoeva também 1, Atlântico 3, Cachoeira 0 e o BGF venceu a Fusca 4-2, como eu já falei, deixou a lanterna da competição, mas vamos conferir aí como está a classificação do estadual da Série Ouro. A primeira equipe é a Atlântico, com 19 em 8 jogos, segundo está a Fusca, com 12 em 8 jogos, terceira a Açoeva, com 12 pontos em 9 jogos, em quarto Saranduva, em 11 em 8 jogos, aí essas equipes estariam classificadas. Em quinto colocado está a CBF com 9 pontos, mas apenas 5 jogos. O BGF vem na sexta colocação também com 9 pontos, mas com 9 jogos disputados. Sétimo Cachoeira com 9 em 9 jogos. Em oitavo, o Lajeado com 7 pontos em 8 jogos. Próximo final de semana, o BGF joga fora de casa contra a equipe do Cachoeira. Então, tomara que venha com mais uma vitória lá da cidade de Cachoeira e para avançar ainda mais na tabela de classificação. O estadual Master, quem os velhinhos acima de 50 anos jogam nessa competição e estrearam na segunda fase os times aqui de Bento Gonçalves. Tanto o Bento Master como o Esportivo Master venceram, ambos por 2-0. Só o Bento Master venceu em casa, no estádio do Canarinho, a equipe do Feliz, por 2-0. O Esportivo foi até o Vila Rica, e venceu também pelo placar de 2-0, e acreditando, mais uma vez em fazer uma final aqui em Bento Gonçalves. Esportivo com o Bento Master. O Bento Vôlei, hoje à noite tem seu jogo contra a equipe do Cruz Alta, aqui em Bento Gonçalves, buscando mais uma vitória na competição. Acredita aí na equipe do Bento Vôlei, que deve vencer dentro de sua casa, frente ao seu torcedor. Venceu já lá na cidade de Cruz Alta e hoje não deve ser diferente, deve ganhar aí 3-0, 3-1 aí, mas deve vencer. Aí convoco já toda a torcida, o Bento Vôlei tem esse apelo, deve lotar mais uma vez o ginásio. Último jogo, 1.926 torcedores e hoje, deve ficar por aí novamente, ginásio lotado para acompanhar Bento Vôlei e a equipe do Cruz Alto. E quem quiser ingresso, a TV Cidade vai estar destinando. No final do programa, eu passo um e-mail para vocês ganharem os ingressos para assistir Bento Vôlei mais uma vez e a equipe do Cruz Alto. Distrital de futebol de campo, Neste final de semana, grandes jogos, Tanto nos veteranos como nos quadros A e B. Sábado à tarde aí, São Pedro e Tuiuti venceram e manteram 100% da competição e jogam no próximo sábado aí, buscando a liderança, A última rodada da primeira fase, São Pedro e Grêmio Tuiuti se enfrentam. Quem vencer leva a vantagem aí de jogar a última partida em casa, classificando-se em primeiro colocado. Vamos conferir a rodada completa do último sábado. Eulália 0, São Pedro 2, Tuiuti venceu o Rosário do Monte Belo do Sul pelo placar de 2-1, Cruzeiro da Leopoldina 0, Ouro Verde 2 e o Cruzeiro da Sertorina perdeu em casa pela equipe do Barracão pelo placar de 3-2, o Barracão aí assumindo a terceira colocação. Nós vamos conferir aí a classificação completa do Distrital de Veteranos. Primeiro está o São Pedro com 15 pontos, segundo o Tuiuti com 15, o Barracão assumiu a terceira com 10, Cruzeiro da Leopoldina 7, Rosário do Monte Belo 6 e Ouro Verde 5. Essas equipes estariam classificadas. Eulália 3 e o Cruzeiro tem apenas 1 ponto na competição e estariam eliminadas. Já pelo quadro A e pelo quadro B também estivemos acompanhando os jogos. Quero aqui deixar mais um detalhe aqui da arbitragem. Tanto no sábado deu algumas confusãozinhas, mas no domingo estive acompanhando o Grêmio Tuiuti e a equipe do Barracão. Um dos bandeiras, dificultou a atuação do juiz, anulando, dando impedimentos, dando faltas, o juiz se atrapalhando. Então vamos mais uma vez ter cuidado aí. No último tinha a arbitragem excelente, nesse já caiu um pouquinho. Vamos manter a arbitragem com a excelência aí, para não ter confusões e não acabar em brigas o Distrital de Futebol de Campo. Então, vamos conferir primeiro os resultados do quadro B. Farelemo 0, Inter da Leopoldina 0, Estrela 3, Cruzeiro 1, Barracão 1 e o Tuiuti também 1, e a Eulália goleou 6-1 a equipe do Ouro Verde. Já pelo quadro A, o Barracão necessitava de uma vitória simples para assumir a liderança aí depois de tantos anos, com o Flamengo na liderança. O Barracão
pela primeira vez aí conseguiu assumir a liderança frente à equipe do Flamengo, né? Então, as duas equipes com a mesma pontuação, porém a equipe do Barracão tem o maior saldo de gols. Hoje terminaria na primeira colocação, né? Devido à vitória ontem à tarde, né, em cima do Grêmio Tuiuti pelo placar de 1-0, e o Flamengo folgava na rodada. Mas já tem aí ainda 3 rodadas aí para competir Barracão e Flamengo. Estrela também está subindo na competição para ver quem termina na primeira colocação do Distrital do quadro A. Antes de conferir a classificação, vamos conferir como foram os jogos de ontem à tarde. Farelemos 2, Inter da Leopoldina 2, Estrela 4, Cruzeiro 3, Barracão 1-0 no Grêmio Tuiuti. E Eulália venceu 4-1 a equipe do Ouro Verde, aí goleada, mais uma que o Ouro Verde sofreu, né? Já tinha tomado 9 do Barracão e ontem mais 4 da equipe da Eulália. Então vamos conferir como está a classificação do Distrital do quadro A. Primeiro está o Barracão, 13 pontos em 5 jogos. Segundo o Flamengo, também 13 pontos em 5 jogos. Terceiro Estrela, 9 mais em 6 jogos. Quarto Inter da Leopoldina, 8 em 5 jogos. Eulália, 7 em 5 jogos. E o Tuiuti, 7 em 5 jogos. Estariam eliminados Farelemos 5 em 6 jogos. Ouro Verde, 4 em 6 jogos. E na última colocação, Cruzeiro tem 1 ponto em 5 jogos. Aí dificilmente o Cruzeiro consiga aí a sua classificação. Tem ainda 3 jogos a ser disputados, mas não deve conseguir a sua classificação. Citadino de futsal. Essa semana, né, mais 2 rodadas, tanto na terça como na quinta-feira, e em 2 ginásios. Ginásio Municipal e Ginásio da Boas. Então vamos conferir os jogos amanhã à noite do Ginásio Municipal. Verona contra Ligeirinho, Blackout contra Só Bruxas e AF contra o Atlético. Já no Ginásio da Busa, Parma contra Multimarca, Winners contra São Bento e Papelaria Portal contra a equipe do Netfaz. Aí mais uma rodada, né? Jogos iniciam às 19h30, né? 3 jogos, né? Tanto no Ginásio Municipal como no Ginásio da Busa. Esportivo, né? Sua categoria sub-17, ontem à tarde, foi até a cidade de Porto Alegre enfrentar o Inter e acabou derrotado pelo placar de 5-3. Nada fora do normal, né? Dificilmente o Esportivo conseguiria uma vitória em cima do Inter, mas quero destacar a atuação do Renan, mais conhecido como Pedrada, que dos 3 gols do Esportivo marcou 2, foi o destaque da partida aí, conversando com o Cristiano Fronza, o treinador, disse que o Pedrada foi muito bem na partida e enfrentar o Inter, né, na cidade de Porto Alegre não é nada fácil, mas o Pedrada enfrentou de igual para igual e fez 2 gols, infelizmente, né, veio com a derrota, mas como eu já falei, né, é difícil ganhar tanto do Grêmio e também do Inter, ainda mais em Porto Alegre. E já quero aqui mais uma vez relembrar, né, o jogo hoje à noite, Bento Vôlei e contra a equipe do Cruz Alta, né, 19h no Ginásio Municipal. Fica aqui o convite, quem quiser, né, ingressos, manda um e-mail aqui para a TV Cidade, né, que é esportenatv@atvc.com.br, que a TV vai estar destinando, manda um e-mail, eu vou responder para vocês lá como faz para pegar os ingressos, tá certo? E ainda quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na quarta-feira repercutindo aí a vitória, quem sabe, do Bento Vôlei e também o Citadino de Futsal. Então uma boa semana a todos e até quarta-feira.